Irmãos, você pode abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 1. Nós vamos estudar alguns versículos aqui e queremos tratar exatamente do conteúdo que está exposto aqui e nada mais do que isso, para nós respeitarmos a palavra, o fundamento, o instrumento, né? A nossa regra de fé e única de prática, né? A nossa única regra de fé e de prática. Então, se você pode abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 ao 14, onde nós vamos destacar alguns versículos aqui, a respeito do tema que nós vamos propor. É importante que você esteja conectado conosco. Irmãos, nós pregamos, estamos nos esforçando como pastores, isso é discutido nos bastidores, a respeito de nós pensarmos em trazer uma mensagem de manhã e uma mensagem outra noite, mas por conta da visão da igreja, e daquilo que nós queremos integrar, não deixar algo separado, um povo vivendo de manhã uma coisa, e o povo à noite vivendo outra, nós estamos nos esforçando, né, pastor Juba, em pregar a mesma mensagem. É claro que, por conta do ambiente, da expectativa, a gente acaba acrescentando, diminuindo uma coisa ou outra, e nós queremos pensar o seguinte, que a turma da noite não pode ser a mesma turma que nós temos geralmente. Aquela turma, sabe que quando quem estuda de manhã, é aquela turma que não trabalha durante o dia e que estuda à noite, né? A gente não quer pensar que é a turma da noite, que vem assim, para ouvir mais ou menos uma aula, para tentar passar no esforço. Não, eu quero entender que você está vindo à noite, porque você vem à noite mesmo, e quer aprender mesmo, e quer fazer parte desse corpo, amém? Amém, não é faculdade de manhã, e uma turma de noite, para fazer e para passar, não pode. Eu quero entender que você está participando à noite, para também você passar com excelência, amém? Viver com excelência, porque a gente tem essa cultura aí nas escolas e nas universidades. A gente trabalha de manhã, chega à noite, a gente está cansado, ouve mais ou menos a matéria, passa raspando, e no céu não tem essa coisa de passar raspando, não. Alguém disse que a porta do céu tem um formato de Jesus, só vai passar quem é parecido com Jesus. Mas pastor, eu sou gordinho, Jesus era magrinho. Calma, não tem nada a ver com a estética física, tem a ver com caráter. Glória a Deus, fala amém, amém, porque se fosse estética eu não estava ferrado, né? Mas enfim, que você consiga pela fé ser um homem e uma mulher obediente, amém? Consiga levar para a sua casa princípios e valores que vão fazer toda a diferença no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, eu não sei, eu quero que você seja um homem e uma mulher vencedora, amém? Vencedora, em nome de Jesus, obediente, honrando ao Senhor. Irmãos, nós hoje, especial e especificamente, nós estamos iniciando uma série de mensagens, chamado, que está faltando ali, mas não tem problema não, eu acrescento, tá? Sem problema. Nós estamos trabalhando os pilares da nossa identidade em Cristo, e o primeiro pilar que nós estamos trabalhando é a palavra ser, acontecer, de ser. O que eu sou? O que eu sou porque eu quero, dizia quem? William Shakespeare, que dizia, ser ou não ser, eis a questão. Eu mudei essa palavra, ser ou não ser o que eu quero, ou ser ou não ser o que Deus quer. É nessa perspectiva que eu quero comunicar a vocês, que eu quero conversar com vocês. Ser ou não ser o que eu quero, ou ser ou não ser o que Deus quer? O que é melhor? Ser ou não ser o que eu quero, ou ser ou não ser o que Deus quer? Ser ou não ser o que Deus quer, e isso é um desafio, porque de certa forma, isso vai confrontar
as minhas vontades, os meus desejos, as minhas inclinações, essa natureza que já está gritando dentro de você, que já não quer ouvir a mensagem, porque vai confrontar você e vai atrapalhar os seus negócios. Como a frase de caminhão que eu vi uma vez: se a bebida estiver atrapalhando os seus negócios, abandone os seus negócios e continua bebendo. O Evangelho não chega para nós para atrapalhar a nossa vida. O Evangelho vem para nos salvar e libertar. Amém, menino? Primeiro te salva, depois ele te liberta. Olha que interessante isso. Então vamos lá. Nós estamos começando uma série de mensagens com o tema ser, os pilares da nossa identificação em Cristo. Aonde nós encontramos a base para esse tema? Nas Escrituras, principalmente no livro de Efésios, onde nos primeiros 3 capítulos da teologia de Paulo, na sua gênero literário de carta, estilo, melhor dizendo, literário de carta, Paulo sempre, no primeiro momento, agradece a Deus por ter sido escolhido como apóstolo, chamado por Deus, não porque ele quis, apesar que hoje nós vemos muitos apóstolos se auto-intitulando, autodenominando: eu sou apóstolo, eu sou bispo, daqui um pouco eu sou tríspo, né? E Paulo, ele sempre começa dizendo que o que ele era porque ele foi chamado por alguém, amém? Isso é muito importante, você precisa saber quem você é, em Cristo Jesus. E o fundamento para esse tema está nesse tema específico, ser, os pilares da nossa identidade em Cristo. Ela vai acontecer e nós vamos abordar em fevereiro e março, menos o último domingo do mês, que é Páscoa, onde nós teremos um congresso de Páscoa. Nós trabalharemos esse tema em 8 domingos, e nós vamos ter aí pregações, mensagens, dentro dos primeiros 3 capítulos. Por que dentro dos primeiros 3 capítulos e o restante não? Porque dentro do gênero literário, do estilo literário de carta de Paulo, e é comum isso em Romanos, né, Paulo, Coríntios nem tanto, porque trata de questões mais de comportamento, de problemas difíceis de uma comunidade, mas em Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, mais uma carta que eu não estou lembrando agora, deixa eu ver aqui, Filemon, ele tem a ideia de trazer no primeiro momento uma questão, iniciar a sua carta com uma questão doutrinária, de ensino, um apanhado teológico, com a intenção primeira de trazer um conhecimento de quem Deus é, qual é a nossa situação fora de Cristo, e qual é a nossa situação em Cristo. Olha, é importante saber disso. A carta bíblica que nós temos aqui tem a intenção de dizer assim: olha, o quem Deus é, o que nós somos fora de Cristo, o que nós somos em Cristo Jesus. E nesses primeiros 3 capítulos vai falar dessa identidade do ser da igreja. Por isso nós estamos trabalhando esse primeiro pilar do ser, o que nós somos em Cristo. Então aqui não há escolha, não há brecha, não há nenhuma prerrogativa sua de dizer ser ou não ser o que eu quero. Aqui é o seguinte: é ser ou não ser o que Deus quer. E se nós somos filhos, adotados por meio de Jesus Cristo, que nós vamos ver aqui nos versículos posteriores, nós vamos entender que nós que entramos no esquema de Cristo, não é Cristo que entra no nosso esquema. Vamos lá, antes de nós entrarmos propriamente dito no texto bíblico e abordarmos alguns pontos interessantes para identificar e fundamentar o que nós somos, já somos, e não existe aqui o que somos depende de uma condição. Não. A palavra que ele usa aqui para abençoado, por exemplo, significa uma bênção de graça, incondicional. Diferente de outros momentos onde Deus abençoa de forma condicional. Por exemplo,
bendito Deus Pai do nosso Senhor. Ali fala assim de uma bênção incondicional. É uma fala de elogio, eulogel, de elogio, o elogio de graça, e que não depende de uma ação sua, propriamente disso. Eu elogio você de graça, diferente de Macarius, no grego, que é bem-aventurado, que feliz, quer dizer, bendito, feliz, que depende de uma ação sua obediente, porque tem bênção que Deus te dá, independente de você, e ela é essa bênção de graça, porque está incluso ou incluído em Cristo Jesus. Você é abençoado de graça por causa de Jesus Cristo na sua vida, não por causa de você, diferente de Macarius, que depende de você entender por conta de Jesus Cristo já, e que depende assim, não é por causa, o eulogel, bendito, graça, é a bênção de salvação, de graça, incondicional. O Macarius é a bênção condicional, é a santificação, você depende da sua obediência, porque tem bênção que Deus te dá, independente de você, tem bênção que Deus te dá por conta da sua obediência, amém? Os irmãos concordam com isso? Muitos se abraçam e querem ter o mérito a partir do que eu faço, e não entendendo essa diferença, querem ter o mérito da salvação que só depende de Deus, enquanto você precisa entender o que é santificação, que você participa com Deus. Salvação é único, único, monergista, monoergo, de ergométrico, trabalha junto. Quando você compra uma esteira, que depois vira penteadeira, vira vira um cabide. Quando você usa a esteira, ela trabalha junto com você, não é? E você trabalha junto com ela, não é? Então, o monergismo é um trabalho único de Deus, salvação, Deus salva você e pronto. Você não trabalha junto, você está morto espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na santificação, você trabalha junto com Deus, você já é salvo, você já tem um entendimento espiritual, já existe um espírito acordado dentro de você, você entra na esteira celestial e começa a caminhar para a vitória, amém? Deus, qual é a esteira de hoje? Quais são os quilômetros que eu preciso hoje para vencer? Qual é a velocidade que o Senhor quer que eu imprimo? Deus, bota aí, número 12, quem já sabe que é 12 numa esteira não é de Deus, quando dá 6 já está, 7 ainda já, não é assim? Quem sabe, faz esteira, sabe o que eu estou falando, é acelerado, se não dá para andar, tem que começar a correr, e quando você começa, Deus fala assim, olha, o ritmo hoje é difícil, ou melhor, é trabalhoso, vai exigir um pouco mais de você, e você entra junto com Deus, para participar na santificação, amém? Salvação depende de Deus, santificação depende de você também, amém? Você participa com Deus na esteira celestial. Irmãos, é importante nós sabermos disso, porque no primeiro momento, do capítulo 1 até o 3º capítulo de Efésios, nós vamos ver aqui a nossa posição em Cristo Jesus, o que nós somos. Depois do capítulo 4, 5, 6, vai falar do que nós, por conta dessa posição, o que nós temos como responsabilidade de praticar. Primeiro teoria, depois prática. Teoria, depois prática. Ensinamento, reflexão, ensino, destino, depois missão. Porque ensino significa dentro, sina, marca, destinando dentro. É você destinar, dar um destino dentro da pessoa, para ela praticar lá na frente, em cenários diferentes, no tempo certo. Quando você ensina o teu filho hoje, você está ensinando para que ele dê resultado agora ou daqui um pouco. Por isso que obediência é o que ele faz aqui agora. Honra é o que ele faz longe. É a obediência longe. Quando eu falo para o Caleb, para a Cristal, para obedecer agora, não tem conversa. Obedece e entra no esquema. Quando eles vão sair para fora,
E eu falo assim: filho, do mesmo jeito que eu peço para você aqui, a única chance que você tem de me obedecer e me honrar longe é o temor do Senhor. E aí, a surpresa é o seguinte, que daqui um pouco, a honra vem, porque na obediência você espera agora, a honra vem depois. Por isso que você não tem que buscar a honra agora. A honra é uma surpresa, é um presente, porque alguém vai chegar para você e falar assim: Juba, a Júlia é fantástica, o Vitor Hugo, pelo amor de Deus, hoje mesmo eu cheguei aqui, de manhã, depois do culto, meu filho foi dormir na casa de uma família da igreja, os pais chegaram, o filho deles estava lá no fundo, e estava o meu filho aqui, ele chegou assim e falou: olha, que menino abençoado. Eu falei assim: sabe por quê, fulano? Porque em casa é o CT, Centro de Treinamento. Lá ele erra, a gente corrige. Lá ele erra, a gente repreende. Lá ele acerta, a gente elogia, para que o dia do jogo ele vença. E o dia do jogo aconteceu na sua casa ontem, de ontem para hoje. E se você trouxe essa conversa para mim está tudo certo. Isso é honra, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, mãe, pai, não desista do filho de vocês, porque Deus nunca desistiu de nós, amém? Deus não desiste de você. Irmãos, dentro dessa perspectiva, dessa intenção de trabalhar nesse primeiro momento, o primeiro pilar do ser, eu preciso introduzir aqui a visão da igreja para esse ano. Nós temos um tema anual, nós estamos trabalhando, discutindo, conversando, brigando, isso tudo nos bastidores, são aquelas conversas com os liderados, que acontece, que a gente precisa melhorar a excelência do nosso trabalho. Vocês sabem, quem é líder aqui, quem é dono de empresa, sabe o que eu estou falando, você precisa chamar atenção, para que seja mais excelente, amém? Nessa igreja, a gente quer trabalhar para isso, difícil, é duro, a gente briga, meus irmãos, vocês não têm noção, mas a gente vai vencer, em nome de Jesus, amém? Nós vamos vencer. São aquelas conversas difíceis que são necessárias, absolutamente necessárias, convém mesmo que tenha uma discussão boa, decente, para nós entrarmos num acerto, porque isso no primeiro momento é ruim, mas logo vem a proteção. É o dinheiro que você vai ter que gastar mesmo, que não está no orçamento, mas que é necessário você colocar a cerca elétrica, porque tem gente tentando entrar na sua casa. É o dinheiro gasto para arrumar um problema que energizou toda a casa, para não matar os meus filhos, nem eu. Quem estava aqui quinta-feira, ouviu o testemunho do pastor Juba, deu um problema na energia da casa dele, que energizou toda a casa dele, que podia dar uma explosão lá, e Deus levou um homem lá, que entendeu, teve discernimento para isso, e arrumou, porque poderia ter acontecido algo muito pior. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? A piscina estava dando choque, imagina se isso explode, morre todo mundo eletrocutado ali. Imagina se leva alguém, amiguinho, pelo amor de Deus. Então assim, é necessário que nos bastidores, você discuta, corrija, repreenda, para que a empresa seja melhor e excelente, amém, irmãos? Nós vamos ser excelentes, a excelência tem um preço, a excelência tem um custo, não tem problema, nós vamos aprender, amém? Nós vamos aprender, os presbíteros que estão presentes aqui, nós vamos aprender, nós vamos vencer, porque nós vamos obedecer ao Senhor, é isso que vai acontecer. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu quero passar uma visão rapidamente, daquilo que nós vamos trabalhar esse ano, e todos os ministérios da igreja vão trabalhar nessa mesma perspectiva, para não ter ministérios dessa igreja de forma, configurando um apêndice. Você não pode ser um apêndice nessa igreja, amém? Não vai, você não pode trabalhar sozinho, sem visão, sem comunicação, sem conexão. Nós vamos trabalhar todo mundo junto, o tema anual é propósitos para uma vida plena. Propósitos quer dizer,
lugares, funções plenas para uma igreja. Está dizendo assim, que quando você encontra o lugar certo para você, que você produza, não mexa em você, porque você vai produzir ali. Se mexer em você, você vai parar de produzir. Se você está dando certo ali, só se Deus quiser que você seja transportado para produzir em outro lugar. Caso contrário, permaneça onde você está, continue produzindo, porque você vai produzir a 30, a 60, a 100 por 1, amém? É isso. Propósitos antes pósitos de lugar, depósito. Por isso que lugar, depósito, significa um lugar para se colocar, de cima para baixo. É alguém que traz de cima para baixo, num lugar. Alguém que traz de cima para colocar num lugar. Depósito significa isso. E propósito significa alguma coisa que antes foi pensada para estar no lugar certo. Por exemplo, a palavra para propósito no grego é próteses. Quem já quebrou o dente aqui? Não, quem já quebrou os dentes aqui, amém? Então, eu não sei, eu falei de manhã, não sei se você levou um murro na boca, se você apanhou. Eu sei que a gente se aventura depois de mais velho de comer um torresmo, um piruá, acha que pode triturar ferro, cobre, a gente acaba quebrando os dentes, e depois a gente vai ter que enfrentar um dentista, um ortodôntico, né? Não é isso? Ortodontista, é isso? Que trabalha, não é? Não é isso? Não sei, eu acho que é ortodontista, ou periodontista, não sei. De qualquer forma, vocês estão aqui, pelo amor de Deus. É ortodontia que trabalha a questão de próteses? É ou não? Protesista, então é protesista, estou aprendendo agora. Vamos lá, próteses é a palavra para propósito no grego. Antes, teses, lugar, de status, antes um lugar. Você quebra o dente. Aí você tem que ir lá no dentista fazer um molde, porque o molde vai moldar exatamente a realidade da situação dos teus dentes. E no molde vai mostrar a parte que falta nos seus dentes. Antes você faz isso, depois se você volta, semana que vem, o dentista liga para você e fala assim, olha, fulano, vem aqui para colocar a parte do seu dente. Aí você, que precisa ir lá para colocar o dente, fala assim, esposa, vai colocar o dente para mim? Faz sentido? Não faz sentido, porque o propósito é com você, não é com ela. Isso mostra que você, em particular, tem um propósito na visão de Deus, amém? É isso, você é sem igual, você tem uma referência, você tem uma cor, na Souvenir, fala outras aí, Sherry Williams, fala aí, João, coral é melhor, celestial, na coral melhor celestial, coral de Deus, no coral de Deus, você tem um lugar, amém? No coral de Deus você tem um lugar, e essa referência é única, e para dar a cor que você tem, ele precisou de muitas cores, para dar a nuance, quantas pessoas envolvidas para ter a cor que você tem, meus irmãos, quantas pessoas foram envolvidas para ter a cor que você tem, o estilo que você tem. Então onde eu quero chegar com isso, é que você tem um lugar, um propósito nessa construção dessa igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos trabalhar, primeiro momento, essa questão do propósito para uma vida plena. A visão que nós queremos trabalhar nessa igreja, para esse ano, com a graça de Deus, é trabalhar com pessoas chamadas por Deus, porque tem que ser, porque o propósito aqui é a palavra de Deus, amém? É Deus chamando pessoas para trabalhar segundo os princípios e valores aqui, pessoas chamadas por Deus, gente chamada por Deus, potencializada por Deus, com o poder de Deus, e vivendo para a glória de Deus, amém? Chamada por Deus, potencializada por Deus, para viver para a glória de Deus. Em outras palavras, pessoas certas, nos lugares certos, com propósitos certos. E se você pensar em propósito, que falta um pedaço na sua arca dentária, ninguém merece ficar banguelo, né? Você vai depois lá colocar a parte que lhe falta, porque a parte que lhe falta vai suprir uma necessidade. Propósito, em outras palavras, significa suprir uma necessidade. Entende que Deus
vê a igreja hoje no mundo como uma igreja, uma missionária, escolhida antes da fundação do mundo para ser uma representante do reino de Deus aqui na terra para suprir uma necessidade. Existe um espaço nesse mundo para a igreja suprir uma necessidade. A sua família, o seu casamento, o seu trabalho, o seu governo, a sua autoridade nessa empresa, o seu chamado, a sua profissão, tem que ter significado. Você pode sim ser uma arquiteta com poder, meu Deus, eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, que tinha vivido um momento de construir a casa, e sofreu tanto para construir essa casa, quanto choro, quanta crise, e que hoje, olha só como as coisas fazem sentido e trazem significado. Hoje, com a casa pronta, ela passa no condomínio dela, e vê as casas que estão sendo construídas, ela tem parado na frente das casas e orado. Deus abençoe, eu não conheço esse infeliz, esse miserável, mas faz com que ele conclua a obra dele. Vocês entendem o que eu estou falando? Gente abençoando pessoas que nem conhece. Por quê? Porque Deus tem dado graça de você viver situações que Deus fez com que você vencesse. Então você pode profetizar como igreja para suprir a necessidade de alguém que nem que você conhece. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. Nós queremos ser essa igreja. Eu não tenho controle sobre você e nunca terei, mas Deus te controla, Deus te governa. Deus quer levar essa igreja para se espalhar durante a semana, para ser bênção nessa cidade. Empresários, autônomos, pessoas que têm a certeza da salvação, que são filhos de Deus. Deus, eu quero ter propósito. O Senhor hoje, eu quero viver hoje o lugar que antes o Senhor preparou para mim. Antes, lugar, teses, status. Eu quero viver hoje, Deus, o lugar que antes o Senhor preparou para mim. Então amanhã de manhã, você vai orar, vai falar para Deus: Deus, amanhã eu quero viver o lugar que antes o Senhor preparou para mim. E esse lugar não é necessariamente um lugar físico, mas é o ambiente do reino de Deus. É Deus contando com você para ser esse canal de bênção. É nisso que eu estou falando, porque você pode viver sempre no mesmo lugar como funcionário, mas a partir do momento que você tem a consciência de propósito, meu Deus, esse ambiente que era rotineiro ou rotineiro, começa a mudar, porque você descobriu o sentido da sua vida. Não é qualquer festa, as decorações têm que ser decorações abençoadas, decorações que abençoam, e que as pessoas chegam no final e falam assim: que palavra é essa? Não é isso que tem acontecido? Então é mais ou menos por aí. Não parem. Que mão é essa que mexe na minha boca? Que delicadeza é essa que me dá paz? Porque quanta gente é traumatizada para entrar no dentista, só de ouvir o barulho do já começa a pedir para morrer. Aí vai lá um abençoado de Deus: calma, fica tranquila, e começa a mexer na boca da pessoa, tranquiliza, e aí, nossa, que benção. Irmãos, é disso que nós estamos falando. Na arca dentária celestial, Deus tem um lugar para você, amém? Você foi criado para suprir uma necessidade. Nossa, que maravilha. Você existe para suprir uma necessidade. Tem famílias que precisam de você. Do mesmo jeito que não é só o dente, é uma prótese, uma perna que me falta. Quando você dá uma prótese para alguém, a pessoa começa a andar. Ela já não precisa mais de muleta, porque ela consegue andar, suprindo necessidades. Nesse mundo manco, aleijado, travado, sem conhecimento de Deus, a igreja vem para ser aquela que de alguma forma levanta o paralítico para o teto, para descer depois no meio onde Jesus está. É isso. Os irmãos estão entendendo isso? Nós temos corda, temos pensamento, nós temos, meu Deus, estratégia. A gente precisa se movimentar nessa cidade em nome do Senhor Jesus, amém? Sim, eu não quero pensar que essa turma da noite é a turma do fundão, da noite que trabalha, que está cansado, que está dormindo. Não, é uma igreja que vai trabalhar também.
Eu não quero ter uma visão dos membros da noite diferente do que eu tenho de manhã. Eu quero pensar que vocês todos são amados e prontos para agir nessa igreja em nome do Senhor Jesus, amém? É isso. E a igreja está aumentando durante a noite. Está aumentando. Para nós pastores é muito bom isso, mas meus irmãos, mais do que isso, né Juba? A gente tem conversado isso. Tem que ter significado, tem que ter sentido esse movimento. Não pode ser por causa dos pregadores, mas porque você está fácil para Deus está atraindo você para a glória dEle, porque é gente chamada por Deus, potencializada por Deus, para viver para a glória de Deus. Aleluia. É isso, meus irmãos. E o objetivo geral é conduzir a igreja pelo caminho da plenitude cristã, orientando a relação com Deus, orientando a relação com o próximo, de cada um consigo mesmo. E olha que interessante, relação com Deus, que é a mais importante. Se você está bem com Deus, Deus te ensina a você ter uma boa relação com o próximo, e você conhece a si mesmo. Falei isso, conhecimento de si mesmo é conhecimento de Deus. A partir da consciência de propósitos, quer dizer, quem não tem propósito, meus irmãos, não vive com esperança e nem expectativa. A esperança gera expectativa, porque existe propósito. Sabe quando você fica assim esperando? Isso é expectativa. Expectativa significa levantar o pescoço. Alguém que espera alguém que desce do ônibus, ou que está entrando no hall lá do aeroporto. Ele disse que vinha agora, o voo dele já chegou. Então você fica assim, a hora que você vê, já não precisa mais de esperança, porque você vai lá em um encontro. A igreja precisa viver com expectativas, amém? Da própria potencialidade, Deus nos dá poder para isso, das oportunidades, meu Deus, de serviço, de relevância, uma igreja relevante, da importância da tomada de decisões firmes, de obediência e perseverança na fé. Entende, irmãos, que a igreja, ela não só se ocupa com ela mesma, os líderes com eles mesmos, é uma vigilância em todo momento. É o líder de louvor, é o líder do ministério tal, é o líder do presidente da igreja, ou do titular, ou qualquer de ministério, que tem que vigiar, que pede vigilância para os seus também, e cada um vai vigiando, para que de forma excelente e coerente, a gente possa dar conta de pelo menos não errar, e não desagradar a Deus. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas de qualquer forma, obedecendo e perseverando. Então, o objetivo geral, dentro desse tema anual, o propósitos, quer dizer, lugares que precisam ser experimentados para uma vida plena. Uma vida plena é uma vida que vive usufruindo desses lugares que Deus tem preparado para nós. Existem lugares em Brasília, é porque eu pastorei 10 anos em Brasília, e lá acontecia muitas coisas. Aí eu vi porque Deus me levou para lá. Eu nunca conto das coisas que aconteceu lá, mas eu quero dizer para vocês, algumas coisas têm acontecido em Marília também. Por isso que, quando você é transportado de um lugar para o outro, sendo orelha, você vai ser orelha aonde você for. Se você entende que você é nariz, você vai ser um narigudo abençoado para a glória de Deus. Amém? Você vai ser um orelhudo para a glória de Deus. Você vai ser mão para a glória de Deus, e essa é a sua função. Mas enfim, e dentro disso nós vamos trabalhar 8 propósitos. Hoje nós vamos trabalhar o ser como o primeiro pilar. Os pilares da nossa identidade em Cristo, não fora de Cristo. Esse em aqui, no português, parece ser só um detalhe, mas essa palavra no grego traz a ideia de periousios, peri de círculo, perímetro, como alguém que roda. Imagina que a cidade de Marília está aqui, e o perímetro urbano da cidade está em volta. Ousios significa dentro de.
exclusivamente dentro da cidade. Está dizendo assim, que nós, que somos escolhidos por Deus, nós somos exclusivos, nós estamos dentro do círculo protetor de Deus. Tudo que acontece conosco, de tentação, tribulação, aflição, afrontas, só acontece aqui dentro, onde nós estamos, protegidos dentro do círculo, se Deus permitir. Deus é o círculo, e nós só somos atacados porque Deus permite. Essa igreja, ela vai sofrer aquilo que Deus permite, para o bem ou para o mal, como foi sempre com o povo de Israel. Em alguns momentos Deus permitiu que as nações vizinhas invadissem Israel para castigá-los. Agora, meus irmãos, nós temos a chance de mudar essa rotina repetitiva, obstinada, rebelde do povo de Israel. Hoje nós vivemos um tempo da graça, mas a graça é muito mais séria do que a lei. Porque agora não vai vir Jesus. Na lei, você fazia um sacrifício sobre outro sacrifício e você perdoava os seus pecados. Era um cordeiro atrás de outro cordeiro para perdoar os pecados. Agora, definitivamente, Jesus veio, uma vez por todas, para morrer pelos nossos pecados. A graça. Agora quem repete, vive uma vida absoluta, despreza essa graça do Cordeiro de Deus. Jesus não vai voltar para morrer novamente por mim e por você. Por isso que fala lá, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Essa igreja nasceu para ser alguma coisa, amém? Então o primeiro ponto aí, né, o propósito de ser, o desafio da identidade, é que nós vamos tratar nessa noite. O segundo propósito que nós vamos trabalhar no decorrer desse ano, é o propósito, primeiro o ser, depois quando eu sei que eu sou, o propósito de crescer. Deus não só tem antes um lugar para você ser o que você tem que ser, mediante a palavra, como Deus quer trazer crescimento para você. Você vai crescer nesse ambiente, nesse lugar. É o desafio do desenvolvimento pessoal. Terceiro, o propósito de conviver, o desafio dos relacionamentos. E me parece que esse é um dos mais desafiadores. Vamos lá, nem todos vocês, nem de manhã e nem à noite, muitos de vocês têm problemas com irmãos da igreja, porque a maioria, às vezes, não se envolvem com outros da igreja em ministérios, certo ou não? Certo ou não? Sim. Os que se envolvem com os de dentro da igreja em ministérios, têm problema, certo? E aqui está o desafio, aonde nós temos aqui, o desafio de conviver, de convivência. Muitos daqui que não convivem com outros dentro da igreja em ministérios, só ouvem falar de problemas que existem nessa igreja, e reproduzem discursos, fofocam, espalham, que a igreja onde eu estou, beleza, eu não tenho problema com ninguém, mas também não se envolve. Agora imagina você achando que tem um corpo, onde a mão está separada, o pé está separado, a cabeça está de um lado, não existe isso, você é o que você é, a cabeça dá comando e você vai com tudo. Você não deixou a sua alma agora dormindo na sua casa, o seu corpo aqui na igreja, o seu espírito aqui na igreja, e o teu corpo sentado agora vendo Fantástico. Tem Fantástico ainda? Tem? Tem? A sua alma está na boatinha, o seu corpo está vendo Fantástico, o teu espírito está aqui na igreja. Como você está? Eu estou no espírito. Minha alma está em casa, assistindo, ou melhor, na boate, no prazer da vida, e meu corpo está assistindo Fantástico. Não existe isso, meus irmãos. Você é o que é inteiro, integral. Você veio do jeito que você está. Então, essa convivência precisa existir, independente. Se nós não convivermos, não existe antes um lugar para acontecer esse fato. E a igreja que não convive uns com os outros, não cumpre o seu propósito. Por isso que vocês veem, muitas vezes eu nervoso aqui, porque eu me envolvo com a igreja, com o pastor, nós, né? A gente está aqui, muitas vezes, nossa, vontade de agarrar, de matar.
porque a gente se envolve. O desafio dos relacionamentos. E o quarto propósito é o propósito de construir, aonde fará sentido para nós. Por exemplo, se nós vamos trabalhar agora, daqui um pouco, o desafio do ser, que é os 3 primeiros capítulos, a posição, a igreja que é em Cristo Jesus, o construir tem a ver com o fazer, o realizar, que é os 3 últimos capítulos de Efésios, o 4, o 5 e o 6, que nós vamos trabalhar daqui 4 meses, 3 meses, 4 meses. O propósito 5 é o propósito de desfrutar aquilo que você construiu, o desafio da alegria e da gratidão. O 6º propósito é o propósito de liderar, os desafios do compromisso da influência, e o propósito do legar, no sentido de legado, os desafios do legado e da memória. Presta atenção, meus irmãos, é diferente de herança. Você pode deixar herança para os filhos, mas não deixar legado. E quem não deixa legado seguro para os filhos que também são abençoados com a herança que você pode deixar, a herança pode ser desfeita em pouco tempo, porque não tem legado. O legado protege a herança. O legado, vou dizer para vocês, mais do que a herança, preserva o seu filho, a próxima geração. Eu posso não ter nada de herança, mas eu quero deixar legado para os meus filhos. Amém? Meu pai, quando faleceu, antes de falecer, chegou para minha mãe e falou assim: Dilma, não é Dilma... Falou assim para minha mãe: Dilma, eu preciso comprar um carro melhor para mim, para me apresentar para os meus clientes. Meu pai era vendedor. Naquele ano meu pai ia construir a firma dele, das coisas que ele vendia. Era o último ano dele de vendedor, de funcionário daquela empresa que ele trabalhava em Londrina. Nós morávamos em Biporã, do lado de Londrina ali, no Paraná. E ele falou assim: mas eu preciso de um carro melhor para me apresentar. Minha mãe falou para ele assim, Gutenberg, né? Berg. Falei: Berg. Meu pai tinha 2 seguros de vida. Minha mãe falou assim para ele, Berg. Porque meu pai falou assim: eu não sei se eu faço seguro de vida ou se eu compro o carro. Minha mãe falou assim: Berg, compra o carro, você precisa disso. Quem segura a vida da gente é Deus. Passou 6 meses, meu pai faleceu. Você imagina assim: por que minha mãe falou uma besteira dessa, né? E aconteceu tudo o que aconteceu. Hoje, vendo os filhos encaminhados na direção de Deus, não tem preço. Não tem preço. Todos os meus irmãos estão caminhando na direção de Cristo. Minha mãe firme com Deus. Minha mãe não casou, até hoje minha mãe é uma viúva abençoada. Isso é um problema dela, é a escolha dela. E aí eu falo para vocês, gente, são planos, histórias que a gente vai descobrir só na eternidade. Só na eternidade. Eu não tenho como explicar para vocês. Eu só sei que eu estou vivendo essa realidade agora. Uma realidade de um legado, de um pai que me ensinou, lia a Bíblia comigo, de uma mãe que me ensinava. E está aqui, o legado que preserva a vida, porque a herança é uma coisa, a vida do seu filho é outra coisa. Você trocaria a herança que você tem para voltar ao teu filho? Você quer a herança que você tem do seu pai, ou você quer que o teu pai volte? Eu quero a vida do meu pai. É o filho pródigo que não deu conta da parte da herança dele e percebeu que a coisa mais importante da vida dele era a convivência com o pai. Por isso que quando ele não volta pensando como filho, ele volta pensando como servo. Mas quando ele encontra lá, ele não encontra um patrão esperando ele, encontra um pai esperando ele. É Deus fazendo isso comigo, com você. Porque Deus não muda de identidade, porque Deus é fiel. Meus irmãos, nós temos que avançar, e é 8h27, eu nem entrei no texto, não tem problema, porque Deus está no controle, amém? É mais importante a gente dar direção para essa igreja, para onde a gente vai, os ministérios vão caminhar nessa direção do ser,
do crescer, do conviver, do construir, do desfrutar, do liderar, do legar e do transcender, por último, que é os desafios da espiritualidade e não religiosidade, de uma religiosidade que nos leva à adoração, amém? É isso, nós vamos transcender, amém? Sim, vai haver uma mudança de nível de conhecimento, de entendimento, de maturidade espiritual, sim, nós vamos crescer como igreja, amém? Nós vamos crescer, Deus está chacoalhando as famílias dessa igreja, nós não queremos brincar, aqui não é palco, aqui é altar, palco é promoção de homens, de projetos pessoais, altar é lugar de sacrifício, nós não queremos apresentar nada para vocês, que vão entreter vocês, pelo contrário, é alguma coisa que vai chamar atenção, para você voltar frustrado para a tua casa, mas com sentido, com significado, algo que vai transformar o seu coração, homem e mulher de Deus, amém? É isso, Deus quer fazer algo diferente no nosso meio, Deus conta com você, nessa construção, você tem um lugar, não faça parte de uma igreja que transita por aí, de terminal em terminal, querendo pegar um outro ônibus para passar para outro bairro, querendo ver, se entreter com um bairro bonito, e passando de terminal, pagando uma só passagem. Você precisa entender onde você está, e que Deus tem um lugar antes para você, amém? Que você é a orelha, o nariz, a mão, o joelho, o pé, proposital nessa igreja para fazer caminhar, cheirar, compreender, olhar, perceber. Nós precisamos de você. Vai dar trabalho? Vai, não tem importância, mas nós precisamos de você. Por isso que o texto que nós não lemos, vai dizer que nós somos escolhidos. Primeiro, abençoados, escolhidos, predestinados, redimidos, salvos pela graça de Deus. Nós somos tudo isso, já fomos, sem mesmo você saber, nós já somos isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, exclusivamente, nós já somos isso, não depende da sua obediência, é só tomar posse disso, e fazer valer, por obediência, aquilo que você já é em Cristo Jesus, amém? Gostaria que você ficasse em pé, que nós cantássemos o sangue do Cordeiro, para você entender que houve um preço muito alto, um preço de sangue, uma aliança. Nós não temos, irmãos, no mundo ocidental, nós vivemos no mundo ocidental, e no mundo ocidental não tem essa questão de sacrifício, até mesmo hoje, lá no mundo oriental, dos judeus lá, Israel, até mesmo parou isso, mas nós não temos a prática de ver bicho morrendo a todo momento para redimir pecados. Quem trabalha em frigorífico vê isso todo dia, com a intenção de ter lucro sobre a carne que vai vender depois, entende isso? Mas, porque a gente não tem essa rotina de derramamento de sangue, a gente passa despercebido, a gente não entende que sacrifício hoje, melhor do que sacrifício hoje, porque o sacrifício verdadeiro já foi feito, é a obediência que você pode dar àquele que morreu na cruz por você, amém? Seja um homem, uma mulher, uma família obediente, você vai vencer. Tem um lugar para você nessa igreja, se movimente, nos procure, Deus, ou pastor Juba, pastor Guto, conselho, eu tenho isso. A gente vai aprender a identificar algum lugar para você se movimentar. Você tem um lugar nesse corpo, amém? Vamos entoar esse cântico, depois nós vamos orar ao Senhor. Carregou
primeiro homem, deu o nome de Adão, que vem da palavra Adamá, terra, algo vermelho. Vermelho. O sangue é o quê? A palavra Adão no hebraico significa sangue. Adão. Olha que interessante. Adão significa aquele que vive com um movimento de poder dentro dele. Deus criou o ser humano com um movimento de poder dentro dele. Sangue é poder de vida que se movimenta, que circula dentro da gente. Tira o sangue, acabou a vida. Tira o sangue, acabou a vida. Então entenda, foi pelo sangue da vida de Cristo que nos lavou, que nos traz vida. Foi preciso o sangue dele, o movimento de poder dele derramado para nós. Nós temos o sangue, o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Você tem o sangue da vida se movimentando dentro de você, em nome do Senhor Jesus, amém? É isso. Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. Pai, nos dê uma semana abençoada, cheia de milagres, prodígios e maravilhas, de intervenções do Senhor dentro da nossa casa e fora da nossa casa, dentro do nosso trabalho e fora do nosso trabalho, sobre os funcionários, os nossos colegas de trabalho, sobre os nossos filhos, os alunos, não sei Deus, os professores estão aqui, patrões estão aqui. Deus cuida dos negócios dos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus, do trabalho, da mente, da administração daquelas mulheres que permanecem em casa trabalhando muito como donas de casa. Deus, que elas tenham sabedoria em administrar suas casas em nome de Jesus. Sim, Deus, autoridade do Senhor, que haja ou aconteça uma semana de milagres, prodígios e maravilhas na vida dos meus irmãos. Que o Senhor apareça na casa dos meus irmãos, no trabalho, que o Senhor se manifeste, dizendo que o Senhor está no controle e que a tua presença vem para trazer sentido, propósito de vida para cada um dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor produza testemunhos no nosso meio, histórias maravilhosas, Deus, que os nossos irmãos depois vão contar para nós, de que o Senhor apareceu no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na viagem de uma cidade para outra. Pai, abençoa os profissionais autônomos aqui, Pai, que precisam sair de viagem. Guia, guarda a saída e a entrada deles desde agora e para sempre. Cubra-os com teu sangue. Cuida, Pai, da vida profissional. Prospera, Deus, sim, de acordo com a tua vontade e do jeito do Senhor, os negócios dos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Que os nossos irmãos possam dar conta, Pai, de pagar as suas contas, sim, de ter alimento dentro das suas casas, Deus, de ter alegria e sermos gratos, gratidão nos lábios dos meus irmãos, gratidão porque o Senhor continua sendo fiel. Então, Deus, uma semana abençoada. Cubra essa igreja com teu sangue e dê ordem aos teus anjos a respeito dela. Revista, Pai, cada um dos meus irmãos com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Pai, que esse povo receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.